Once there was a man who dreamed that he was in a great Certa hall. vez, um homem sonhou que estava em um grande salão no qual estavam reunidas todas as religiões do mundo. Ele percebeu que cada religião tinha muitas coisas que pareciam desejáveis e dignas. Encontrou um casal muito simpático que representava a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e perguntou: "O que vocês exigem de seus membros?" "Nós não exigimos nada", responderam eles, "mas o Senhor pede que consagremos tudo." O casal prosseguiu explicando sobre os chamados da igreja, o ensino familiar e as professoras visitantes, a missão de tempo integral, as reuniões de noite familiar semanais, o trabalho do templo, os serviços humanitários e de bem-estar e a designação de dar aulas. "Vocês pagam as pessoas para fazerem todo esse trabalho?" perguntou ele. "Oh, não", explicou o casal. "Elas doam seu tempo sem nada cobrar." "Além disso", continuou o casal, "a cada 6 meses, os membros de nossa igreja passam um fim de semana comparecendo ou assistindo a uma conferência geral de 10 horas. 10 horas vendo pessoas fazer discursos?" questionou o homem. "E os serviços semanais de adoração na igreja, qual a duração deles?" 3 horas todos os domingos." "Oh, puxa", disse o homem. "Os membros da sua igreja realmente fazem o que vocês disseram?" "Tudo isso e mais. Nem sequer mencionamos a história da família, os acampamentos dos jovens, os devocionais, o estudo das escrituras, os treinamentos de liderança, as atividades dos jovens, o seminário matutino, a manutenção dos edifícios da igreja e, é claro, a lei de saúde estabelecida pelo Senhor, o jejum para ajudar os pobres e o dízimo." O homem disse: "Agora estou confuso. Por que alguém desejaria filiar-se a uma igreja assim?" O casal sorriu e disse: "Estávamos justamente esperando você perguntar isso." Agora, por que alguém desejaria filiar-se a uma igreja assim? Numa época em que muitas igrejas no mundo todo estão vendo uma diminuição significativa em seu número de membros, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma das igrejas que cresce mais rapidamente no mundo. Existem muitas razões para isso, mas gostaria de explicar algumas delas. Primeiro, esta igreja foi restaurada em nossos dias pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui você encontra a autoridade para agir em seu nome, para batizar, para a remissão de pecados, para conferir o dom do Espírito Santo e para selar na terra e no céu. Aqueles que se filiam à igreja amam o Salvador Jesus Cristo e desejam segui-lo. Eles se regozijam no conhecimento de que Deus fala novamente à humanidade. Quando recebem as sagradas ordenanças do sacerdócio e fazem convênios com Deus, eles sentem o poder dele em sua vida. Quando entram no templo sagrado, sentem que estão na presença de Deus. Quando leem as Santas Escrituras e vivem os ensinamentos de seus profetas, sentem-se mais próximos de seu amado Salvador. Outro motivo é porque a igreja proporciona oportunidades para fazermos o bem. Acreditar em Deus é algo louvável, mas a maioria das pessoas quer fazer mais do que apenas ouvir um sermão inspirador ou sonhar com suas mansões no céu. Elas querem colocar sua fé em prática, querem arregaçar as mangas e engajar-se nesta grande causa. E é isso que acontece quando se unem a nós. Elas têm muitas oportunidades de transformar seus talentos, sua compaixão e seu tempo em boas obras. Como não temos um clero local pago em nossas congregações do mundo todo, nossos membros realizam o trabalho do ministério eles mesmos. Eles são chamados por inspiração. Às vezes, nos apresentamos como voluntários. Às vezes, somos convocados a ser voluntários.
Vemos as designações não como um fardo, mas como oportunidades de cumprir os convênios que, com alegria, fizemos de servir a Deus e a seus filhos. Um terceiro motivo pelo qual as pessoas que se filiam à igreja é porque o caminho do discipulado conduz a bênçãos preciosas. Vemos o batismo como o ponto inicial de nossa jornada de discipulado. Nossa caminhada diária com Jesus Cristo nos proporciona paz e propósito nesta vida e profunda alegria e salvação eterna no mundo vindouro. Aqueles que seguem esse caminho realmente evitam as muitas armadilhas, tristezas e remorsos da vida. Os pobres em espírito e honestos de coração encontram grandes tesouros de conhecimento aqui. Aqueles que sofrem ou se angustiam encontram cura aqui. Aqueles que estão sobrecarregados de pecado encontram perdão, liberdade e descanso. A busca da verdade levou milhões de pessoas à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Contudo, há alguns que saem da igreja que anteriormente amavam. Alguém poderia perguntar: se o Evangelho é tão maravilhoso, por que alguém o abandonaria? Às vezes, presumimos que tenha sido porque eles foram ofendidos ou porque são preguiçosos ou pecadores. Na verdade, não é assim tão simples. De fato, não há um único motivo que se aplique a todas as várias situações. Alguns de nossos queridos membros se debatem por anos com a dúvida se devem ou não se afastar da igreja. Nesta igreja, que honra o arbítrio pessoal tão fortemente que foi restaurada por um jovem que fez perguntas e buscou respostas, respeitamos aqueles que sinceramente buscam a verdade. Pode partir-nos o coração quando sua jornada os leva para longe da igreja e da verdade que eles encontraram. Mas honramos seu direito de adorar ao Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de sua própria consciência, assim como reivindicamos esse privilégio para nós mesmos. Alguns se debatem com dúvidas não respondidas sobre coisas que foram feitas ou ditas no passado. De modo aberto, reconhecemos que em quase 200 anos de história da Igreja, junto com uma sequência ininterrupta de acontecimentos inspirados, honrosos e divinos, houve algumas coisas que foram ditas e feitas que poderiam fazer as pessoas duvidar. Às vezes, surgem dúvidas porque simplesmente não temos todas as informações e precisamos apenas de um pouco mais de paciência. Quando toda a verdade for finalmente conhecida, as coisas que antes não faziam sentido para nós serão satisfatoriamente resolvidas. Às vezes, há diferenças de opinião sobre o real significado dos fatos. Uma pergunta que para alguns gera dúvidas pode, após cuidadosa investigação, vir a desenvolver a fé em outros. E para ser perfeitamente honestos, houve ocasiões em que membros ou líderes da igreja simplesmente cometeram erros. Talvez tenha havido algo que foi dito ou feito e que não estava em harmonia com nossos valores, princípios ou nossa doutrina. Suponho que a igreja somente seria perfeita se nela só houvesse pessoas perfeitas. Deus é perfeito e sua doutrina é pura. Mas ele trabalha por nosso intermédio, seus filhos imperfeitos, e as pessoas imperfeitas cometem erros. Na página de rosto do livro de Mórmon lemos: e agora, se há falhas, são erros dos homens. Não condeneis, portanto, as coisas de Deus, para que sejais declarados sem mancha no tribunal de Cristo. Esse é o modo como sempre foi,
e como sempre será, até o dia perfeito em que o próprio Cristo reinará pessoalmente na terra. É triste que alguns tenham tropeçado por causa dos erros cometidos pelos homens. Mas, a despeito disso, a verdade eterna do Evangelho restaurado encontrado na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não foi maculada, diminuída ou destruída. Como apóstolos do Senhor Jesus Cristo e como alguém que viu pessoalmente os conselhos e os procedimentos desta igreja, presto solene testemunho de que nenhuma decisão importante que afete esta igreja ou seus membros jamais é tomada sem buscar sinceramente a inspiração, orientação e aprovação de nosso Pai Eterno. Esta é a Igreja de Jesus Cristo. Deus não permitirá que sua igreja seja desviada de seu caminho traçado e nem que falhe em cumprir seu destino divino. Para os que se afastaram da igreja, digo, meus queridos amigos, que há lugar para vocês aqui. Venham e acrescentem seus talentos, dons e sua energia aos nossos. Todos nos tornaremos pessoas melhores com isso. Alguns podem perguntar, mas e quanto às minhas dúvidas? É natural ter dúvidas. A semente da dúvida sincera com frequência brota e amadurece até se tornar uma grande árvore de conhecimento. Há poucos membros da igreja que, em uma ocasião ou outra, não se debateram com dúvidas sérias ou delicadas. Um dos propósitos da igreja é nutrir e cultivar a semente da fé, mesmo que às vezes no solo arenoso da dúvida e da incerteza. A fé é a esperança nas coisas que não se veem, mas que são verdadeiras. Portanto, por favor, meus queridos irmãos e irmãs e amigos, primeiro, duvidem de suas dúvidas antes de duvidarem de sua fé. Jamais podemos permitir que a dúvida nos aprisione e nos impeça de receber o divino amor, a paz e as dádivas que vêm por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Alguns podem dizer, eu simplesmente não combino com vocês, pessoas da igreja. Se você pudesse ver o nosso coração, provavelmente descobriria que é mais parecido conosco do que supõe. Pode se surpreender ao descobrir que temos anseios, dificuldades e esperanças semelhantes aos seus. Sua formação ou criação podem diferir das que você percebe em muitos santos dos últimos dias, mas isso pode ser uma bênção. Irmãos e irmãs, queridos amigos, precisamos de seus talentos e das perspectivas que só vocês têm. A diversidade de pessoas e de povos do mundo todo é uma força desta igreja. Alguns podem dizer, não acho que conseguiria viver à altura de seus padrões. Maior motivo você tem para vir. A igreja visa nutrir o imperfeito, o que se debate e o que está cansado. Ela está cheia de pessoas que desejam de todo o coração guardar os mandamentos, mesmo que ainda não tenham conseguido fazê-lo. Alguns podem dizer, conheço um membro de sua igreja que é hipócrita. Eu jamais me filiaria a uma igreja que tem alguém como ele, como membro. Se você definir como hipócrita alguém que não consegue viver perfeitamente aquilo em que ele acredita, então todos somos hipócritas. Nenhum de nós é totalmente semelhante a Cristo, como sabemos que deveríamos ser. Mas, sinceramente, desejamos vencer nossas falhas e o desejo de pecar e tornar-nos melhores com a ajuda da expiação de Jesus Cristo. Se é isso que você deseja, então, independentemente de suas circunstâncias, de sua história pessoal ou da força de seu testemunho, há lugar para você nesta igreja. Venha,
junte-se a nós. A despeito de nossas imperfeições humanas, tenho certeza de que você encontrará entre os membros desta igreja muitas das melhores almas que o mundo tem para oferecer. A igreja de Jesus Cristo parece atrair pessoas que são bondosas e prestativas, sinceras e trabalhadoras. Se você espera encontrar pessoas perfeitas aqui, ficará desapontado. Mas se procura a pura doutrina de Cristo, a palavra de Deus que cura a alma ferida e a santificadora influência do Espírito Santo, então aqui você as encontrará. Nesta era em que a fé esmorece, nesta era em que muitos se sentem distanciados do abraço do céu, aqui você encontrará um povo que anseia em conhecer e em se achegar a seu Salvador, servindo a Deus e a seu próximo assim como você. Venha, junte-se a nós. Lembro-me de uma época na vida do Salvador em que muitos o abandonaram. Jesus perguntou a seus 12 discípulos: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Há vezes em que temos de responder à mesma pergunta: iremos embora também? Ou será que, como Pedro, nos apegaremos às palavras de vida eterna? Se você procura a verdade, ou seja, um modo de transformar sua fé em ação, se você está procurando por um lugar em que se sinta aceito, venha, junte-se a nós. Se você abandonou a fé que antes tinha, volte, junte-se a nós. Se estiver tentado a desistir, fique um pouco mais. Há lugar para você aqui. Peço a todos os que ouvem ou leem estas palavras: venham, juntem-se a nós, venham atender ao chamado do gentil Cristo, peguem sua cruz e sigam-no. Venha, junte-se a nós, porque aqui você encontrará algo precioso e inestimável. Testifico que aqui você encontrará as palavras de vida eterna, a promessa da abençoada redenção e o caminho para a paz e a felicidade. Oro sinceramente para que sua busca pela verdade inspire em seu coração o desejo de vir e juntar-se a nós. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.